Quis Vossa Excelência, Sr. Coronel Taborda, convidar-me nesta série de conferências, não devendo perder-me por 25 de abril adentro, já alvo de conferências específicas para caracterizar antes deles sintomas de previsível colisão entre as Forças Armadas e o poder político de então. Vou, pois, procurar recordar como o mal-estar que já vinha assentando a Reais aflorou em 5 de março de 74 com ventos de previsível colisão a nível do movimento dos capitães em Cascais, permitindo explotar até 25 de abril o que haveria de vir a ser o MFA de depois que, sendo uma realidade mais complexa, ainda hoje se desfoca para mais simplicidade e, quando convém, em movimento dos capitães de abril. Corro o risco de não conseguir atingir o alto nível de requisitos que esta Assembleia esperaria deste Major de então, que, estando para ir ao Monte Alentejano, não o chegou a fazer, por aí se acabar por ter sido aconselhado por Diniz de Almeida para não alimentar segregações exploráveis pelo poder, mas que vos vai agora roubar alguns minutos do vosso precioso tempo. Nos tempos de hoje, a partir do início da modernidade, o mundo tornou-se cada vez mais global e com interconectividade crescente a diversos níveis, passando os acontecimentos sociais a requerer, como mais adequada, uma análise sistémica. Recordo então o pensamento de Gilberto Freire, para quem não está habituado ao tempo de trilho, para quem o tempo de hoje, já em livros datados de 1981, deve ser encarado sob um conceito de tempo tríbio, segundo o qual o tempo, na realidade social, é composto de modo integrado por passado, presente e futuro. Isto é, o presente é ao mesmo tempo consequência de um passado acabado de acontecer e de um futuro em vias de acontecer. Procuramos então fazer uma leitura dos passado e presente, dado como foi feito o pedido, da reunião de capitães em Cascais, a 5 de março, com incidência no seu ciclo militar próximo, sendo hoje já conhecido o seu futuro mais alargado. A referida reunião em Cascais, convocada como plenário do então movimento de capitães, teve uma ata feita pelo então capitão Pinto Soares, que está aqui na fotocópia da versão que foi dirigida. A referida foi, pela primeira vez, nela se comprometeram os presentes com o documento elaborado por Melo Antunes sob a forma de manifesto com o título de O Movimento das Forças Armadas e a Nação. E repare-se, quem reparar no documento, o movimento está sem aspas, que abordava a mudança das colónias e a necessidade de democratização da vida nacional, só mais tarde se lhe tendo expressamente juntado a consciencialização da necessidade de desenvolvimento, ou seja, aos primeiros 2 dias de democratização e de descolonização, vir-se a juntar o terceiro D de desenvolvimento. Poucas dúvidas se levantaram, e eu, que assinei o documento, fui, ao que me lembro, o único que pediu para serem repetidas as passagens que mais diretamente se relacionavam com as antigas colónias. O documento foi aprovado por aclamação, mas não assinado por todos, ou porque não concordavam, ou porque, como diz Pinto Soares no seu caderno de memórias, na sala não cabiam todos. O sentido de segurança de Vítor Alves era grande, e esperando-se pelo relato da situação da Guiné, que seria trazido por Manuel Monge, cerca das 2 horas da manhã, ouviu-se bruscamente bater à porta. Alguns, preocupados ou mesmo assustados, exclamaram. Eles, a Pete, certamente, aí estão. Mas o Vítor Alves tranquilizou. Deixe-se aos vir que já cá não cabem. O esboço do PERT, sem empenhamento de forças, aquele do PERT que se pode ver, sem empenhamento de forças, mas prevendo encadeamento dos princípios e ações que levariam à bronca, que era do regime, tinha sido feito por mim, e a pedido do Pinto Soares, que o apresentou. Alguém aqui presente, está ali para sair, alguém aqui presente, o capitão Cardoso Alves, me dizia que as revoluções não se faziam com pernas. Eu tinha consciência disso, mas era isto que o coordenador da engenharia me pedia. Ele tinha algum tempo livre para coordenar essas coisas e eu, por razões que melhor explicarei nas minhas memórias, andava ocupadíssimo e eram, aliás, essas as funções relativas que tinha resultado da eleição da reunião de óbitos de 1 de 12 de 73, a que não tinha assistido. Para evitar a subversão que reinava no mundo académico, os cursos de engenharia tinham passado para dentro da Academia Militar e eu, que depois de muitas dificuldades tinha conseguido sair de tantos,
Iniciava-me como professor de adjunto das cadeiras de resistência dos materiais e de investigação operacional, passando depois por nomeação o professor catedrático das cadeiras de elasticidade aplicada e de fortificação. Trabalhava ainda adicionalmente 3 a 4 horas por dia em gabinete de projetos de obras marítimas, pois não via que a organização Exército quisesse ou tivesse perspectivas de querer, ela própria, rentabilizar o curso técnico superior que me tinha facultado de tirar. Crítica que parece hoje manter-se com possíveis sinais de agravamento. O plenário de 5 de março, como ato político em que se consagrou, teve durante o seu presente até 25 de abril o nível indiscutível de acontecimento social determinante das alterações que se seguiram pelo efeito que explotou. De facto, vindo-se a perceber que a queda do regime seria inevitável, aquele presente permitiu na altura os militares que pensavam que iam controlar o futuro e aos civis que se veriam livres de um passado que já não controlavam, acreditar que a força no terreno estava em mãos adequadas, força no terreno, e que tudo iria correr como ambas as partes estariam a imaginar. Como acontecimento social marcante, integrou nele um tempo terrível relativamente ao qual o seu passado próximo a procurar ser caracterizado na componente militar, não se podendo esquecer que, estando em Portugal, estava-se na Eurásia, que sempre se estendeu à África, e, na altura, que toda a área estava sujeita ao jogo geopolítico e estratégico desenvolvido principalmente por 2 blocos geopolíticos. Começando pelos condicionamentos externos, saíram um passado longínquo, a partir da conquista e consolidação do território nacional, do dilema de entre a espada e a parede que nos levou a ter de conter Castelo em terra e bater Castelo depois já Espanha no mar, levando-nos às caravelas e ao Império, consolidado a partir do período da industrialização. Primeiro no Oriente, depois ao Ocidente e finalmente aqui mais pertinho em África, depois da independência do Brasil e da queda dos impérios centrais da Europa, na sequência da Primeira Grande Guerra e à medida que as finanças e a realidade exterior o determinavam e o permitiam. Por fim, tudo haveria de ser posto em causa com a queda dos impérios coloniais na sequência da Segunda Grande Guerra, o nosso ficado como remanescente e já seródio. Artifícios procedimentais com a NATO lá iam permitindo passar entre os pingos da chuva, mas depois de a ONU ter substituído a fracassada Sociedade das Nações, do plano Marshall se aprofundar pela Europa adentro, onde se debateram as versões de uma Europa do Atlântico aos Urais, uma Casa Comum Europeia dos Urais ao Atlântico, a Guerra Fria fez o seu caminho, parecendo ignorar o surgimento islâmico que tinha tido início no final do século XIX, no sul da Pérsia e do Afeganistão, e o crescimento dos não alinhados. Mas é, porém, absolutamente necessário, já no passado mais próximo de 5 de março, recordar alguns acontecimentos internacionais que fortemente viriam a condicionar a capacidade político-financeira e estratégica de Portugal. 1955, início da Conferência de Bandung, com princípio de intervenção na altura acordados entre a China e a Índia, integrando no grupo dos não alinhados os novos países resultantes da descolonização, bem como os movimentos de libertação dos países onde ela não tinha ainda chegado. 1961 tem início revoltas coloniais, nomeadamente a de março, que levou Salazar a assumir a pasta de defesa nacional com os slogans de para Angola rapidamente em força e Angola é nossa. No mesmo ano, tiveram lugar a abrilada do Trigo de Muniz e o assalto do quartel de Beja. Ainda no final de 61, a Índia interrompeu a nossa presença de rua da mão mediu, com fortes reflexos internos na componente militar. 1968, Salazar caiu da cadeira no Forte São Julião da Barra e o regime ficou na sua liderança definitivamente enfraquecido. 1970, mudanças da geopolítica do petróleo já iniciadas com o crise do Suez em 56, na altura com nacionalização das multinacionais de energia no Médio Oriente e a passagem do OPEP a cartel. Neste mesmo ano, o Papa Paulo VI recebe no Vaticano os líderes dos movimentos de libertação dos Palopes. 1971, ruptura do acordo britânico e valorização do petrodólar com a interrupção da paridade do euro-dólar. 1973, iniciados os acordos de Helsínquia, definindo áreas de influência entre blocos, que foram finalizados em 75. Por coincidência, durante a resolução das nossas colónias africanas, que até não eram de pequena importância, acordos continuaram a evolução até à última reunião de Paris, contemporânea em 1990 da queda do Império Soviético, na sequência do derrubo do Muro de Berlim em 1989, marco de uma mais profunda e global alteração sistémica
no futuro do qual vivemos hoje embrulhados. Mas tudo isto ia acontecendo a nível da geopolítica global, enquadrante e condicionadora das realidades do governo português, o que é que ia acontecendo a nível da componente militar do poder estratégico de Portugal, com mais detalhe a nível dos capitães, no curto passado próximo do acontecimento de 5 de março. O primeiro abalo tinha surgido, como dito, com a queda da Índia, e ainda recordo, já que dentro da Academia Militar, momentos de sofrimento, com notícias que nos difundiam sobre heróicos combates que se travavam naquele território e sobre heróis que defendiam a continuação do nosso estatuto, bem como o modo como iria tudo ser severamente julgado no Tribunal Internacional da Haia. Entretanto, nas colónias, as barbaridades foram imensas, de parte a parte. As missões militares em África começaram a suceder-se, as áreas sublevadas a alargar e a capacidade de intervenção armada dos movimentos de libertação cada vez maior. Pessoalmente, só em 69-71 estive em Angola no comando da Companhia de Engenharia 2580, nas 4 marcas piores de Angola, num esforço violento e não podendo deixar de recordar de imediato e aqui 4 mortos por acidente e 4 estropiados igualmente por acidentes menores, cujos autos, elaborados muitos anos mais tarde, já na situação de reserva, eu ajudei a organizar com descrição minuciosa das circunstâncias em que ocorreram, relembrando as operações em que a Companhia interveio. Ajudaram essas diligências a poder estar agora a finalizar o livro de memórias e há cerca de 9 anos a ter colaborado numa conferência tão bem organizada por NICM, a 4ª, que está aqui, onde, a páginas 239 a 301, eu abordei o problema das infraestruturas do Teatro de Angola e para a qual, desde logo, explicitei que só estava em condições de falar da logística real e não retocada da minha companhia, o que já dá uma ideia de toda a intervenção da companhia. Logo, comecei a perceber que, de imediato, quando desajustada era a missão, bem como assim com incompletas a preparação, a organização e o provimento do pessoal para as funções previstas. Previa eu, na altura, face ao que via, que já iria certamente para a Comissão Liquidatária. Em Santa Margarida, escolhemos, eu e o pessoal com quem, por iniciativa deles, ainda hoje reúne para almoço de confraternização, o lema para a companhia que foi o de rumos do futuro. O inspetor da arma quis saber o que significava aquele lema, mas quando eu lhe disse que significava parecer-nos ser preciso escolher outros rumos para o futuro, porque aqueles, a nós todos, davam a ideia de que não levariam a lado algum, desapareceu imediatamente, antes de se fizesse tarde. Sobre a companhia, penso ter oportuno referir ainda que, na cerimónia de entrega do leão, fiz um discurso que critiquei a situação que começava a consciencializar e o diretor da arma, com ar que me pareceu de poucos amigos, embora um pouco condescendente, atirou gostei do seu discurso, inclusive das críticas, mas depois quer falar consigo. Perigos deste tipo não os procurava, mas sempre os encarei de frente e respondi logo: tenho aqui uma cópia e se quiser alguma coisa é para já. Não chegou a falar comigo e penso que o discurso não chegou a ser publicado no Jornal da Unidade Mobilizadora, o R1, como era habitual. E tudo isto para cerca de 200 homens irem, durante 2 anos, e não esquecendo as perdas humanas já referidas, executar a nível de tecnologia básica, mas à custa de muito esforço, nas matas de Cabinda, Santa Cruz, Temos e a sul do Bom Jesus, junto do Rio de Janeiro, trabalhos que se apercebia não iriam servir para resultado útil e que se podiam avaliar em 200 km de picada de nada, mas não acabada nem revestida, está-se mesmo a ver o que ia acontecer, 80 km de apropriação expedita de picada, é um disparate, os pontões de tabuleiro pré-fabricados, 6 pontões de tabuleiros pré-fabricados, 5 de 1 tramo e 1 de 2 tramos, a reparação de um pontão na fazenda do Ical, 5 aquedutos com tubagens ármico, apoio de diversas outras companhias e ao agrupamento de engenharia de Angola. Poder-se a dizer que era uma interpretação pessoal, mas na realidade não era só isso, nem sequer apenas a engenharia militar. E para caracterizar o mal-estar a nível nacional, militar e também civil, basta relembrar o que faremos mais à frente, algumas passagens do manifesto de Melantunes apresentado no plenário. Entretanto, em 73 começaram as reuniões de capitães, tendo sido a primeira, já referida, no Monte Alentejano. Os protestos, entretanto, surgidos relativos a questões de promoções e de posição relativa entre oficiais de quadros e milicianos rapidamente desapareceram, revelando-se de sumenos importância. Mas o que seguiu em frente foi a consciencialização crescente de que teria de haver uma solução política para o futuro. Assim, relembro reuniões em que nem sequer estive presente,
24 de 11 de 73, a reunião na parede, na colónia balnear do século, foi criada uma estrutura organizativa para o enquadramento das futuras ações a tomar. 1 de 12 de 63, reunião de óbito, como já referida, foi votada a denominada Comissão Coordenadora do Movimento dos Capitães, para a qual fui votado. Pouco antes de 5 de março, conversa com Garcia dos Santos. Devo dizer que já bati esta conversa com ele em frente a muita gente, ele não zanga que eu digo isto, ele sabe que eu até vou escrever no livro. E, portanto, antes de 5 de março, a metermos anos de gasolina nas bombas da Academia Militar, junto aos antigos serviços gráficos, perguntou-me ele: tendo ido a uma reunião de capitães, soube que tens ido a algumas dessas reuniões. Diz-me lá o que é isto do movimento dos capitães. Não me contive sem dizer: então tu que és cerca de 7 anos mais velho do que eu, e que já andas a trabalhar aí por fora, vens-me perguntar a mim que ainda só vivi profissionalmente tancos e ultramares, estando agora a sair de tancos, o que é o movimento dos capitães? Mas eu vou-te responder: olha, é assim como que uma excursão sem guia que há de dar resultado, dado que isto já não tem ponto para onde se pegue. Depois, vários serão os que irão colocar à frente a tirar a fotografia e a dizer que foram eles o da ideia. Ainda antes do plenário de 5 de março, foi conhecido o despacho exerado pelo Ministro da Defesa sobre o parecer do general do Senkfa relativo ao livro de Portugal e o Futuro do general Spínola, publicado a 22 de 2. O livro saiu, eu comprei, li-o à pressa e a impressão com que fiquei foi a de que era, na prática, um quase vazio de ideias políticas. O despacho espantoso rezava assim: embora não conheça o texto, autorizo com fundamento no presente parecer do Sr. General-Chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. E assim fomos chegando ao plenário de 5 de março. Depois do que sobre ele já foi dito, há que referir algumas passagens do manifesto apresentado por Belo Antunes, que começava com uma ideia mais ampla do movimento de oficiais, entre aspas. Desde há meses a esta parte, como é do conhecimento geral, tem vindo a desenvolver-se no seio das Forças Armadas um movimento de oficiais, tal, entre aspas, cujas origens foram há muito ultrapassadas e assume hoje características de intenções e finalidades que entendeu oportuno clarificar e definir. Visava depois uma unidade de militares em torno de uma reflexão global, identificava depois os problemas de então das Forças Armadas situadas entre a nação de um governo de que era um suporte acrítico, quando as questões políticas fundamentais a encarar eram sociais e económicas, assuntos fora do seu mundo específico de intervenção, mas passando a aparecer como responsáveis perante a nação, principalmente a partir do descalabro militar da Índia, sem sequer serem detentores dos meios adequados a uma atuação eficaz. Mais abaixo, afirmava a necessidade de uma solução política e terminava, por fim, com a seguinte conclusão: por outras palavras, sem democratização do país não é possível pensar em qualquer outra solução válida para os gravíssimos problemas que se abatem sobre nós. Era, pois, encarado um cenário que seria iniciado com um primeiro dedo de democratização. E que presente teve depois o plenário de 5 de março até à colisão em 25 de abril, a altura em que começou o seu futuro. Não tendo deixado de envolver nos jogos de poder e não tendo por isso jamais bebido do fino, como se costuma dizer, em termos de informação privilegiada, e nem querendo agora articular teorias e recuperações profundas, vou procurar dar testemunho das situações de que tive conhecimento ou em que estive envolvido, que revelam a aceleração para a colisão, sem que alguém soubesse ou quisesse travar, tal era a incapacidade apercebida para conduzir uma mudança de topo com o sentido de ordem considerada necessária. Reunião de 8 de março, em casa do capitão Macedo. Ali foi decidido que o capitão Vasco Lourenço não embarcaria para os Açores. Tendo depois o comandante da Academia Militar sido completamente esclarecido do que estava a acontecer, por assim o ter solicitado. A 9 de março, alguns elementos, nomeadamente o Pinto Soares, tinham sido detidos em unidades militares. A 12 de março, teve lugar a vergonhosa reunião da Brigada Diplomática, que não estiveram presentes os generais Spínola e Costa Gomes. Cerca de 14 de março, não podendo precisar, ser da Academia Militar pela Guarda Nacional Republicana Armada. Depois de uma cerimónia de imposição de castelos desde Miria e depois de já ter saído e chegado a casa, entrou à Academia Militar de Prevenção. Não sei bem qual era a razão. Quando regressei, a atrapalhação do general comandante era grande à porta d'água. Mas foi tranquilizado por Coronel Serra Ribeiro, da Guarda Nacional Republicana,
que, em código e pela rádio, soube que o Ryan Vidro, entende-se quem era, o Spínola, estava metido no assunto. Depois de uma explicação dada ao Corpo Docente Civil e Militar de São Nobre, tive a oportunidade de colocar uma questão que deixou de novo o general atrapalhado e que parecia tão simples. Se a Guarda Nacional Republicana estava ali para nos proteger, como tinha sido explicado, porquê é que estava virada para dentro a ver se estava virada para fora? Bom, ficou tudo atrapalhado outra vez. 16 de março. Saída da coluna militar do quartel das Caldas, que teve de regressar ao quartel como prisão posterior de alguns oficiais. De súbito, a comunicação que no princípio de abril foi feita por Otelo. Eu só tinha ouvido falar do Otelo nos concursos para professor e pelo que acontecido tinha ficado com uma impressão algo curiosa, depois posso pormenorizar o quê. Não andava à espera que me viesse de súbito revelar a revolução assim do pé para a mão e tão às claras a termino de missões. No princípio do mês de abril, estando depois do almoço na sala de oficiais a beber café ao lado do general comandante, que entretanto tinha mudado, entraram na sala os Santos, Fischer, Lopes, Pires e Antônio. Ele destacou-se do grupo e quis falar comigo a sós. Fomos para o corredor e ele disse sobre que a revolução seria, depois da Páscoa, seria dado um sinal pela rádio através de uma grande sinal, como não queria saber qual era, eu podia ter escolhido entre duas missões alternativas, mas não gravei nelas. Depois, face às minhas dúvidas, e de me ter chamado a atenção para que na altura a esquadra americana estava no Tejo havia mais de um mês, já não queria nada, porque afinal eu, segundo ele, não acreditava nela. Mas foi quando se percebeu que o general comandante ia estranhar certamente aquela sua atuação. Foi a minha vez de lhe procurar arranjar um alibi. Perto de 25 de abril, com Santos Osório, Vítor Alves, na Academia Militar, Santos Osório, na véspera, 2 ou 3 dias antes do 25 de abril, arranjou um esquema discreto para me chamar à sala do oficial dia e ali pediu-me para ir ao R1 buscar uns papéis relacionados com o movimento para entrega depois ao Vítor Alves no Estado-Maior do Exército. Não me dava jeito nenhum perder a tarde assim, de súbito, mas fui. No R1 fiquei espantado, porque na praceta, em frente ao R1, só um cego não via, Garcia dos Santos com o pessoal encontrava-se a estender cabos e telefones, parecia que se preparavam um arraial. No interior, o Cepeda, e já não me lembro bem com quem mais, acionavam a produção de fotocópias como se fosse uma central de cópias daquelas muito agitadas antes de um concurso público de engenharia. Achei muito estranho, tudo às claras, mas peguei no envelope que me deram e, pelo caminho, magiquei uma razão recatada e de raiz logística para ir falar com o Vítor Alves no Estado-Maior do Exército, porque ele estava na 4ª repartição e porque certamente se tornaria muito notado se de outra forma o fizesse. No Estado-Maior do Exército estavam muitos oficiais juntos em grupos, encontrei o Vítor Alves, um deles, onde conhecia alguns e outros não, com um certo recato. Anunciei a justificação imaginada e ele, ao bom tom, reagiu: epá, é isto que tu queres ou trazes aí os papéis que eu estou à espera de ver um? Vai gozar contigo, disse ele, mas sempre que servia para despistar. Se não é necessário, toma lá o envelope que trouxe. Fiquei, no entanto, surpreendido com tanta facilidade. Tudo isto apontava então para uma colisão inevitável que teve o seu início na madrugada de 25 de abril de 74, ou seja, de acordo com os arquétipos utilizados, teve início o futuro do plenário de 5 de março. Naquele dia tinha ido muito cedo para o gabinete, pelas 6 da manhã, para fazer a revisão final de cerca de 40 desenhos de um ano de projeto de ampliação do Cais de Santa Cruz Tenerife para petroleiros até 630 mil litros por dia. Não cheguei a acabar a revisão. O barulho começou a aumentar no Marquês de Pombal, percebi o que estava a acontecer e fui para a Academia Militar, vendo a alegria geral e o aumento constante da gente nas ruas. Já na Academia Militar, passado pouco tempo, chegou o Jaime Neves, eufórico. Tinha tomado praticamente sozinho a Legião da Penha de França e trazia o Robert de Neveiro, o do Tenerife. O carro ficou ali estacionado alguns dias e tinha uma atração que eram umas fotografias pornográficas no porta-luvas. Ele estava excitado, mas ao mesmo tempo preocupado, pois teve conhecimento que a situação no Terreiro do Paço estava a evoluir sem que ele lá estivesse. Naquela noite, a esquadra, que há cerca de 2 meses estava no Tejo, tinha-se posto ao largo com a chegada das primeiras viaturas ao Terreiro do Paço. Tendo toda a movimentação de viaturas ficado digitada no mapa iluminado que eu vi, num gabinete à prova do som, na Penha de França. O comandante Louçã, quando levantou ferro no seu navio de guerra,
ainda tinha ordem para ir fazer exercício com a referida esquadra, como recentemente afirmou no entrevista. E só em frente, portanto, estou a dizer o que ele disse agora recentemente, e só em frente do Terreiro do Paço recebeu ordens que não foram cumpridas. A esquadra ficou ao largo e, satisfeita com a Junta de Salvação Nacional, que se apresentou ao país no fim do dia, zarpou para outras águas, talvez como que uma agência de rating da altura. Não haveria de correr tudo como previsto no cenário da base do Manifesto de Melo Antunes, mas o óbvio, a queda do regime estava em curso e era execuível sem distúrbios de maior no país, porque a força no terreno estava em boas mãos com os capitães que em abril saíram à rua e que, como força, se portaram bem. Mais acima, porém, não estavam todos a pensar a mesma coisa. E, por outro lado, a introdução de uma situação de colonização prolongada, para além de tudo o que era admissível, teve reflexos incontroláveis, como o rebentar súbito de uma barragem que acaba de ceder por carga a mais a montante da estrutura. Tudo ia começar, afinal, com outro cenário em que o primeiro era o da descolonização apressada, que acabou por demorar mais do que uns queriam e menos do que outros desejavam. Mas a isso se reportam as conferências já havidas sobre o 25 de Abril do seu devido. E que me perdoem, quer a organização da conferência, quer Vossas Excelências, não ter assistido a entrar um pouco no futuro do acontecimento de 5 de março, que não fazia parte desta conferência. Com a comparação no tocante à descolonização com a ruptura de uma barragem. Com a aceleração do cenário inicial daquele plenário, a dinâmica iniciada no segundo D de descolonização adiou para mais tarde o primeiro D da democratização, que tinha começado a ser intentada aos borbotões, provocando, entretanto... 3 minutos. Que? 3 minutos. Já está quase na hora. Entretanto, entre as forças políticas, a miríade de intervenções e perturbações que caracterizam o início daquele futuro. Foi-nos dado também perceber que, em cima das horas em que se registaram as datas marcantes da alteração do timing da democratização, na interrupção e na retoma, estiveram ao lado, como no Belbar do 25 de Abril, as mesmas ou similares forças atentas a derrapagens não previstas nos acordos. E nunca se meta a administração de Macau no nosso saco colonial, pois nunca como tal foi considerada ou incluída pela China, quer no século da humilhação, ou antes de 1829, ou mesmo depois de 49. E aquele que, noutros tempos, julgou poder fazê-lo, à bolina de outros ventos, foi o único que, na altura escolhida pela China para a transferência de administrações, foi devolvido em estátua, pois na altura o seu corpo não ficou inteiro. Quando, 25 anos depois, em 99, em Macau, estando a gerir a construção do Conselho Cultural de Macau, tive a ocasião de rever mentalmente tudo o que tinha acontecido e inclusivamente as minhas experiências vividas no início do futuro do plenário de 5 de março, quer como delegado da Junta de Salvação Nacional na CAL, quer mais tarde na Comissão Diretiva do Fundo de Fomento da Habitação, perto da retoma da democratização ocidental, por ter começado a juntar documentos para iniciar a escrita das minhas memórias. Nessa altura tive também a ocasião de intervir em 2 entrevistas e um artigo para a Tribuna de Macau. Pondo agora de parte das entrevistas, o artigo foi escrito de improviso, deixando a emoção a fluir à pena na véspera da publicação, a pouco mais de 10 minutos de ir para a impressão, e como ele era recordado a pedido 25 de Abril, 25 anos depois. Ainda hoje o guardo, recordo para considerar representativo do que continuo hoje a pensar sobre o que aconteceu. E tomo a liberdade de fechar esta análise com 2 a 3 considerações deles extraídas e inteiramente da minha responsabilidade pessoal para chegar aos dias de hoje. Dizia eu então, o que é facto é que a sociedade estava bloqueada, tinha vindo a ser anunciada como orgulhosamente só e, no entanto, não estava ela toda orgulhosa. Só alguns estavam orgulhosos e não estavam tão só como isso, pois se estivessem não tinham podido aqueles poucos ter estado tão orgulhosos. É que, quando realmente ficaram sós, pôde acender-se fulgurante o orgulho de todos. O orgulho foi, pois, do que todos, menos alguns poucos, os orgulhosos de ontem, puderam sentir naquele dia 25 de Abril. Quem mais, uma vez, poderia ser voluntarioso atuante que no palco dos acontecimentos corresse riscos, não tantos porventura como se poderiam supor, mas de 7 grandes na medida em que imagináveis, não tão pequenos quanto os inerentes a uma simples alteração de direção, mas os psicologicamente enormes resultantes do ónus que adviria da ruptura de um cordão umbilical de glória, paulatinamente inoculada a partir dos bancos da escola, obviamente os militares.
porque eram suscetíveis de se unir contra um inimigo, porque voluntariosos eram os únicos que o poderiam fazer, quase como de serviço cívico se tratasse. E também porque, de há alguns anos àquela data, habituados à realidade da dureza na luta terra a terra, onde postos se batiam e onde, na igualdade do perigo, sobrevivia o mais apto, tinham perdido limitações subjetivas, próprias de doutores de cátedra, dos que queriam optar e pedir sem mergulhar as mãos, dos que queriam conseguir sem empenhar ou arriscar o seu bom nome, ainda que reduzido a mero arquétipo de referência. É assim que o 25 de Abril acabou por ser quase que a descontinuidade envergonhada e permitida de uma evolução que na continuidade caducou. E quando, pela primeira vez, a descolonização, a democratização e o desenvolvimento são falados, nem todos terão apercebido o alcance, mas todos queriam, não sabendo talvez bem o quê, sair do buraco sem fundo, do túnel sem saída e como que trazer para a luz do dia, sem saber como, a sociedade de que dimanava. Isso seria o passo seguinte. Quanto tempo demoraria até que se estabilizar um poder que pudesse iniciar a terceira parte do programa, o desenvolvimento? Os capitães não podiam saber, todos o desejavam e ninguém o podia adivinhar. O campo estava livre. Os acrobatas da política, aliciando os militares, alguns deles com ouvidos já superados, começaram a estender no palco dos acontecimentos a parafernália infernal indispensável das suas intervenções. E os discursos, está no fim, e os discursos começaram ultrapassados no terreno pelas motivações das massas, pelas movimentações das massas, umas descontroladas, outras conduzidas. E pergunto eu hoje, e o terceiro dia do desenvolvimento, ao fim de tantos anos, é verdade que agora, sob os efeitos do futuro da alteração sistémica mais profunda de 89 e 91, onde está ele sob forma sustentada? Hoje, como ontem, é provavelmente necessário sair da zona de marés, que especialmente quando vivas podem trazer muita coisa, mas também podem no retorno levar ainda muito mais do que trouxeram, para embarcarmos num alto mar de desenvolvimento baseado na produção, nas novas tecnologias, na conectividade e no novo paradigma informacional, alguns de um conceito estratégico nacional bem definido que falta e compatível com a geopolítica global que se possa definir no Atlântico.